os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? O motivo de sempre é de honra, de alegria, poder estar aqui mais uma vez, ministrando um pouco da palavra do Senhor, num tema que a gente tem vivido nesses domingos, né? Unidos como igreja. Confesso que quando o pastor fez o convite, levei um tempo para montar algo, estudei, preparei e pedi muita graça e a misericórdia de Deus para estar ministrando aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Talvez não seja uma mensagem que vai arrancar a glória a Deus dos irmãos, que vai fazer os irmãos pular, se alegrar, mas é uma mensagem que vem direto para a consciência dos irmãos, que mais importante que pular na casa de Deus é a gente sair daqui conscientes do que estamos aprendendo, com a palavra dele habitando dentro do nosso coração, amém? Livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 12, a partir do versículo 22. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 22. Uma passagem bem conhecida dos irmãos, que fala um pouco dos membros de Cristo, da igreja que somos nós. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 22 diz assim: Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. E os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, a esses concedemos abundante honra, e as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro. Porque nossas partes decentes não têm necessidade disso, mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante de honra à parte que faltava, para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a campanha que a gente está vivenciando, né, neste domingo, trata unidos como igreja. A união do povo de Deus. A união das pessoas que congregam no mesmo lugar. E a gente sabe que a divisão não leva a lugar nenhum. Mas a união tende a colher grandes frutos, principalmente na presença e na casa de Deus. Segundo esse assunto, irmãos, Deus me deu uma palavra que a gente vai andar um pouco pela Bíblia hoje, dividindo essa palavra em quatro temas, que nós, como membros da Igreja de Cristo, nós, como membros da congregação de Cristo, a gente deve seguir à risca. A primeira coisa é não aprisionar. A Igreja de Deus não aprisiona ninguém. Segunda coisa, não acusar. A Igreja de Deus não vai acusar ninguém. Terceira coisa, levantar. A Igreja de Deus vai levantar aqueles que estão caídos. E por último, permanecer juntos. A Igreja de Cristo precisa permanecer juntos. Amém? Para falar do não aprisionar, Deus me deu uma palavra que se encontra lá no segundo livro de Crônicas, no seu capítulo 28. Para a gente entender um pouco melhor desse assunto, a gente precisa voltar um pouco mais para trás no início. Saul é levantado a rei, Saul não faz um bom reinado, e toda a sua linhagem é destituída do trono de Israel. O Senhor tira Saul e diz que ninguém da linhagem de Saul vai continuar no trono.
Assim como todos sabem, se levanta Davi, e por sua vez Davi faz um bom reinado, e o Senhor abençoa o reinado de Davi. Depois de Davi surge Salomão, seu filho, que continua fazendo um bom reinado, e depois de Salomão, a Bíblia nos fala de Roboão. Aí Roboão começa a desagradar a Deus, aonde Deus levanta um profeta e fala para o profeta: o reino vai ser dividido em dois, reino do norte e reino do sul. O reino do norte fica com Judá, o reino do sul passa a se chamar Israel. Porém, no reino do norte estava Jerusalém. E o rei de Israel, querendo que ninguém fosse até o norte, com perigo deles se corromperem e não querer voltar para Israel, para o reino do sul, ele começa a proibir: ninguém mais pisa lá. A gente vai fazer adoração aqui, a adoração vai ser aqui em casa, e ninguém precisa ir mais lá. Porém, irmão, a gente precisa entender: o inimigo pode roubar o nosso nome, pode roubar o nosso Instagram, nosso Facebook, pode roubar muitas coisas nossas, mas ele não tira de nós a nossa unção e a promessa que está sobre as nossas vidas. Ele tentou falar: ninguém vai lá, aqui vai ter adoração, aqui vai desse jeito, vai ser assim. Só que não adianta, quando tem uma promessa e uma unção liberada sobre a nossa vida, isso o inimigo não toca. Só que com o passar do tempo, irmãos, o reino do norte passou a se corromper também. 2 Crônicas, capítulo 28, fala de Acais. E Acais começa a trazer idolatria para dentro do reino do norte. As coisas começam a se corromper, o negócio começa a ficar feio, e o Senhor se levanta e fala: eu vou castigar esse povo. E aqui a gente precisa entender que o Senhor castiga. O Senhor ajuda, o Senhor fortalece, o Senhor dá ânimo, dá graça, mas quando Ele precisa castigar, o Senhor castiga. E a Bíblia nos fala que se levantam os assírios atacam o reino do norte e destroem o reino do norte. Só que aqui entra a parte importante que eu preciso que os irmãos redobrem a atenção e entendam. A Bíblia nos fala que quando os assírios atacam o reino do norte, tinha uma pessoa chamada Peca, que era do reino do sul, que era irmão, que era próximo. E a Bíblia nos fala que ele fere o reino do norte e mata cerca de 120 mil pessoas. O próprio irmão, do lado, próximo, cresceram junto, a mesma linhagem, aproveita o ataque dos assírios e mata 120 mil pessoas. A gente está acostumado com o inimigo entrar e destruir, os assírios entrarem e destruir, tudo bem, normal. O problema está quando o próprio irmão, próximo, junto, unido, entra e ataca. Aí aqui a gente tem uma missão importante que a gente precisa entender. Quando Deus quer castigar um irmão, quando Deus quer tratar com o irmão, quando Deus quer trabalhar na vida do irmão, deixa Deus trabalhar. A gente não põe a nossa mão, está na mão de Deus, está na mão dele. É dever de Deus castigar, não é dever nosso de atacar, de machucar e de aprisionar. E muitas das vezes a gente quer atacar quem é próximo, quem está dentro comigo, quem se assenta do meu lado na igreja para assistir culto. A gente quer atacar, a gente quer machucar. E além de atacar e matar 120 mil pessoas, a Bíblia nos fala que eles aprisionaram cerca de 200 mil pessoas, entre mulheres e crianças. Não satisfeitos só em matar, aproveitaram para aprisionar seus próprios irmãos.
Por mais que no decorrer da história eles se separaram, mas era só um povo. Era o mesmo povo, era a mesma linhagem. Era todos povo de Deus. Eles vão e aprisionam. Só que graças a Deus havia um profeta naquele lugar. E aquele profeta chamado Obed se levanta e fala assim: chega, já está demais, já feriram, já machucaram, já deu. O Senhor também vai estender as mãos poderosas deles contra vocês, porque vocês são o mesmo povo. É duro, irmãos, é duro. E aquele profeta se levanta. E juntamente com aquele profeta se levanta 4 homens. E esses 4 homens falam assim: a gente não vai levar ninguém prisioneiro junto conosco. Pode dar de beber, pode dar de comer e pode libertar todos eles. Aleluia, glória a Deus. O inimigo tenta nos levar prisioneiro, irmãos. Tenta nos fazer prisioneiro dentro do próprio reino, dentro da própria casa, dentro da própria igreja, aleluia. Mas se há uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida se Deus mandou soltar, ninguém vai ficar preso, aleluia, glória a Deus. Se há uma palavra liberada sobre a sua vida, se há libertação de Deus chegando, o inimigo, o próprio irmão pode tentar aprisionar, fazer você ficar parado, amarrado, sem saber para onde ir, aleluia. Mas em nome de Jesus, Deus é poderoso para trazer a libertação, aleluia, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Então a gente precisa entender que a gente não aprisiona ninguém, a gente não prende ninguém, a gente não tem o poder de castigar ninguém. Quem castiga é Deus, quem faz é Deus, aleluia. Deus não quer ver você vencer uma discussão. Eu vou discutir com o irmão aqui, eu vou vencer essa discussão. Deus não quer isso. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que Deus quer de você? Que você proteja o seu irmão, que você ajude o seu irmão, que você estenda a mão para o seu irmão, aleluia. Até anotei aqui, talvez o irmão tenha errado, talvez o irmão tenha falado, talvez o irmão tenha tomado alguma decisão que você não tomaria, mas o erro dele não me dá o direito de destruí-lo, porque meu irmão não é troféu, irmão não é inimigo, irmão não é alguém que eu devo levar cativo para provar que eu estou certo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Igreja unida não aprisiona os seus feridos. Ela trabalha para restaurá-lo. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Nós precisamos aprender a parar com aquilo que destrói os nossos próprios irmãos. Porque no mundo já tem pessoas suficientes para atacar a igreja. Aleluia. Lá fora, irmão, já tem pessoas suficientes para atacar o povo de Deus. O mal já está lá fora nos atacando a todo momento. E sabe o que mais me incomoda? É que o próprio povo de Deus está dando munição para o povo de fora atacar o povo de Deus. É brincadeira com línguas estranhas na internet. É brincadeira, é zoação. É o próprio povo de Deus dando munição para o inimigo atacar a igreja. Mas nessa noite, irmãos, ninguém fica aprisionado, aleluia. Tem libertação para a minha vida, tem libertação para a sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Segunda coisa, o povo de Deus não acusa. Não pegaremos as nossas pedras, João capítulo 8. Aleluia. Aquela mulher é pega em adultério e é levada até Jesus no templo. E eles querem uma decisão de Jesus. Senhor, devo apredejá-la? Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que a Bíblia fala que Jesus escrevia no chão. E a gente confunde que acha que está na praia, está escrevendo na areia. Mas eles estão dentro do templo. Oh, aleluia. Já percebeu quando o carro da gente fica muito sujo, cheio de poeira?
Aí uma criança abençoada vai lá no vídeo e escreve assim, ó, lava-me. Aprende até a conjugar o verbo certinho, lava-me. Porque o carro está muito sujo. Aqui no altar do Senhor a gente não consegue escrever porque aqui é limpo, é puro. Só que o engraçado, Jesus está no templo e está escrevendo. Por quê? Porque ali tinha sujeira. E eles querendo atacar aquela mulher. E o Senhor escrevendo, vocês estão querendo atacar ela, mas a sujeira que está aqui dentro. A sujeira que está aqui dentro, estão querendo acusar ela? Aqui, irmão, a gente precisa entender que tem verdade e tem graça. Unidas na mesma situação. Pessoas querendo acusá-la. E o Senhor tentando inverter a situação ali. E o que o Senhor faz? Ele faz que eles enxerguem o pecado que há dentro do coração deles. Só que o Senhor não está protegendo aquela mulher, porque quando ele fala para ela, vai e não peques mais. Aleluia, glória a Deus. A igreja não pode transformar a queda de alguém em um espetáculo. Se alguém caiu, precisamos de ajudá-la a voltar. Se pecou, devemos conduzir ao arrependimento. Restaurar é diferente de passar a mão no pecado. E a maior demonstração de unidade é essa. Eu consigo confrontar você sem deixar de amar você. Então, irmão, segunda coisa, a igreja não acusa. A igreja confronta o pecado, mas ama e ajuda aquela pessoa a vencer o pecado. Aleluia, glória a Deus. Terceira coisa, irmãos, a igreja levanta. Atos capítulo 20, a história de Eutico. A Bíblia nos fala que Paulo está em Troade, num lugar iluminado, cheio de luzes. A igreja estava cheia de luzes. Nada contra as igrejas escuras, onde as pessoas entram e o culto está tudo apagado. Mas a Bíblia fala, a igreja estava iluminada. A igreja estava cheia de luz. Aleluia, glória a Deus. E quando Paulo está no terceiro andar, pregando a palavra do Senhor, a Bíblia nos fala de um jovem chamado Eutico. Eutico está no lugar certo, no lugar de culto. Só que ele decide ir olhar na janela. Irmãos, e quem vai olhar para a janela nunca vai olhar para dentro, vai sempre olhar o que está lá fora. Eutico se levanta e vai. Paulo pregando e Eutico sentado na janela. Anotei aqui, todo distraído será atraído. Toda vez que eu entro aqui na igreja para participar de um culto, para escutar a palavra de Deus, com o pensamento lá fora, todo distraído será atraído. E depois que ele senta na janela, irmãos, ele se assenta. E sabe o que é se assentar? Se sentir confortável com aquilo. E a gente vive numa geração confortável. Onde todo mundo está confortável, tá bom assim. O culto assim tá bom, o pastor pregou, tá bom. O evangelista pregou, tá ótimo, vou para minha casa, terça-feira eu volto, tá bom demais. Você tá bem? Tô bem. Você tá feliz? Tô feliz. Confortável. E esse é o maior perigo. Porque toda pessoa confortável, ela perde a noção do perigo. Se a gente entrar aqui dentro e se sentir confortável, algo não nos incomodar, algo não querer fazer a gente mudar, ser melhor todo dia, a gente está correndo perigo. Glória a Deus.
chega no terceiro andar. Percebe, irmãos, que para chegar no terceiro andar é difícil. Naquela época não tinha elevador, era escada. E a gente passa pela parte difícil, pelas dificuldades da vida, pelas provas, a gente chega no ambiente de culto. A gente passa a semana inteira tendo luta, tendo prova, tendo dificuldade, mas a gente consegue vencer e vem para o ambiente de culto. Só que a Bíblia nos fala que ele foi tomado pelo sono. Isso aqui é diferente de pegar no sono. Algo tomou ele pelo sono. Sabe o que é isso, irmãos? O inimigo esperou a hora certa dele sentar na janela, se sentir confortável, porque sabia, se ele cair da janela, ele não vai cair para dentro, ele vai cair para fora, porque ele está confortável demais na situação dele, e é essa hora que eu preciso atacar. E ele acaba caindo em um lugar que foi muito teve muito sacrifício para chegar. É isso, irmão, que a gente está perdendo dentro de nós. A gente está na igreja, na casa de Deus. A gente teve um sacrifício para servir a Deus, para estar aqui, para viver a vontade dEle, para fazer a vontade dEle. E a gente vai deixar qualquer coisa tomar a nossa atenção, qualquer coisa distrair a gente, levar a gente para uma janela. E ele vai e cai. E sabe o que é o pior? Acredito eu que os irmãos, em vez de querer ir lá ajudar ele agora que ele caiu, não. Quem mandou ele ir para a janela? Quem mandou ele faltar culto? Quem mandou ele fazer isso, fazer aquilo? É a vida que ele está levando e quer que Deus abençoe. Essa é a atitude que a gente toma. Só que Paulo é diferente, irmãos. Eutico cai, se machuca, Paulo olha para a janela, opa, tem vida lá ainda. Eu vou até ele. E descendo Paulo, foi até ele, abraçou ele. E quando Paulo abraça, irmãos, aí vem uma revelação do céu para a vida de Paulo. A alma dele ainda está nele. Aleluia, glória a Deus. O que você quer dizer com isso? A gente falar, a gente gritar, dizer que está errado, a gente não vai mudar nada na vida da pessoa. É só quando a gente abraça, a gente vê que ainda tem vida, que ainda tem esperança, que a alma ainda está ali. E esse é o dever meu e seu como igreja de Cristo. A gente apontar o dedo, criticar, xingar, falar que não vai dar certo, que vai morrer, não vai levar em lugar nenhum. Mas quando a gente abraçar, por mais que a pessoa tenha feito coisas erradas, por mais que ela tenha andado pelo caminho tortuoso, por mais que ela escolheu estar na janela, quando a gente abraça ela, a gente sabe, ainda tem vida ali, a alma ainda está nele, aleluia. Eu não sei de que forma você chegou aqui, aleluia, mas eu quero te dizer nessa noite, se você veio até ele, ainda a alma está aí, ainda tem esperança, ainda tem solução, ainda tem amor para a sua vida, aleluia. E nessa noite Deus quer visitar a sua casa, a sua família, seu casamento, aleluia. Ninguém está aqui para te julgar, hoje Deus quer te abraçar, aleluia, porque você tem valor para ele, aleluia, glória a Deus. Paulo abraça, tem vida ainda, tem esperança ainda. E só com um abraço que o milagre acontece, que é um exemplo, Geazi. Geazi vai lá, toca no menino. Geazi achava que só tocar já ia ressuscitar o menino. Só tocar, só bater, toca com ele, que ele ressuscita. Aí ele volta. Não, eu fui lá, eu tentei, mas não deu certo. Aí Eliseu vai. Aí Eliseu coloca mão com mão, braço com braço, perna com perna, abrace o menino e a vida volta, aleluia. É só abraçando, irmãos, é só abraçando, é só quando a igreja abraça que a vida
volta, aleluia. Hoje eu não estou aqui para te julgar, para te criticar. Hoje eu não estou aqui para te atacar, não. Hoje eu estou aqui para te dizer: o Senhor sabe que ainda tem alguma coisa aí dentro de você. E essa igreja, a IERD, não está aqui para te empurrar para fora. A IERD está aqui para te abraçar e a te ajudar a passar por esses momentos difíceis. Aleluia, glória a Deus. E o culto ainda não acabou, por quê? Porque quando ele é curado, ele volta para o terceiro andar para escutar a palavra. A Bíblia nos fala que o discurso de Paulo era longo. E depois que ele cura, o discurso se estendeu até amanhã. Só que agora há uma mudança na vida de Eutico. Acabou a impaciência. Irmãos, eu não entendo como a gente vem para a igreja, vem para o culto e fica pensando assim, ó, cadê a hora? Já passou das 9h30, o pastor não vai acabar o culto. Eu entendo que tudo tem ordem e tem decência, mas tem vez que a gente precisa entender, a gente tem que acabar com essa impaciência cá dentro de nós. Quero ir embora para casa logo. Depois que ele é curado, que ele passou por que ele passou, ele sobe lá em cima, e se Paulo ficasse pregando mais 3 dias, ele estava lá escutando a palavra do Senhor, sem impaciência nenhuma. A janela continua no mesmo lugar. E quem disse que eu quis voltar para a beira da janela? Quem disse que eu quis olhar a janela de novo? Não quis, não. Aleluia, glória a Deus. Porque quando eu recebo o milagre, quando eu estou em comunhão com os meus irmãos, nada lá de fora atrai a minha vida. O importante, tudo que eu preciso está aqui dentro da casa de Deus, junto com os irmãos que o Senhor separou para congregar comigo. Aleluia, glória a Deus. E para encerrar, irmãos, permanecem juntos. 1 Pedro capítulo 1, Pedro começa a escrever uma carta, irmãos, para os irmãos da época. Há uma discussão referente ao período que a carta foi escrita, há uma discussão devido ao tempo. Todos sabemos que foi Pedro que escreveu, e Pedro escreveu a carta, e quem passou o papel para ele foi Silvano, conhecido como Silas, que estava junto com Paulo. Mas estudiosos dizem que essa carta foi escrita 64 a 65 depois de Cristo, em que a igreja vivia uma enorme dificuldade. Qual que era a dificuldade da igreja, Juan? A Bíblia nos fala que tinha um governador na época do Império Romano que se chamava Nero. E Nero, irmãos, ele tinha um sonho, um desejo no coração dele, de construir uma nova capital para Roma. Uma nova capital. Só que o governo romano impedia ele de fazer isso. Porém, irmãos, ele toma uma decisão. Eu vou tacar fogo. Ele contratou algumas pessoas e falou assim: eu vou tacar fogo em tudo. E com o fogo pegando, não vai ter desculpa para eles não deixar eu construir essa cidade. E a Bíblia não relata isso, irmãos. Isso é uma história da época, não está na Bíblia. E Nero, irmãos, quando ele taca fogo, é relatado que apenas 4 cidades não queimaram. E essas 4 cidades eram totalmente habitadas por judeus. Aí começa uma perseguição sem fim com os judeus. Foram eles que tacaram fogo, foram eles que fizeram isso. No período de 64 a 65 depois de Cristo. No período que Pedro escreve essa carta. Irmãos, permaneçam juntos. A perseguição é grande. A luta é grande. 1 Pedro, irmãos, abra comigo, aleluia.
Irmãos, capítulo 1 Pedro 1:4. Para uma herança incorruptível, imaculada, que não desvanece, reservada no céu para vós, que estáis guardado pelo poder de Deus, através da fé para a salvação, que já está pronta para ser revelada no último tempo, na qual vos alegrei grandemente, embora agora por um tempo, sendo necessário, estejais sobre opressão, por causa das muitas tentações, para que prove a vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, e mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo, a qual não havendo visto, amais, e que embora não vejais agora, mesmo assim crendo, vos alegrais com gozo inenarrável, em pleno de glória, recebendo a fim de vossa fé, a salvação das almas. Aleluia, glória a Deus. Pedro olha, fala que o negócio está difícil, que está feio, fala assim: irmãos, permaneçam juntos, permaneçam unidos, permaneçam unidos. Aleluia, glória a Deus. Quer vencer a provação, quer vencer a tentação, quer vencer a dificuldade, eu preciso permanecer junto. Você não está sozinho. Existem outros irmãos passando por lutas. Quando faço parte de um corpo, eu entendo que o problema não é só dele ou só dela. A igreja ali passava por uma provação. E era todos que estavam passando. E quando, irmão, a gente está reunido como igreja, a gente precisa entender que o problema do meu irmão não é só do meu irmão, o problema dele é meu também. Hoje eu estou passando por luta, amanhã ele luta. Hoje eu ajudo ele, amanhã ele ajuda eu e vice-versa. Para vencer é preciso permanecer unido. Aí o próprio Pedro fala: o nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como um leão, à procura daqueles que ele possa tragar. E uma coisa eu entendi, estudando esse versículo: você sabia que o leão só brame, só ruge, quando tem outro leão próximo dele? Quando tem outro leão que ameaça ele, ameaça onde ele está. Se o diabo está ao nosso derredor, fugindo como leão, quem está ao nosso redor? Nos protegendo, nos guardando, nos fortalecendo. O leão da tribo de Judá, aleluia. E a única coisa que a gente precisa fazer para vencer essa batalha é permanecer unidos, juntos, um com o outro, aleluia. Se coloque de pé nessa noite, glória a Deus, aleluia. Hoje eu gostaria que os irmãos